Diário não oficial do Brasil. Dia 162/365, 11 de junho, terça-feira. Hoje é o segundo dia do Congegate, o caso de Moro e Dallagnol, e também é o 142º dia de blindagem do Bolsofilho. 1. Se ainda os cordelistas estivessem em alta, aqui na Bahia vendendo seus livros recém-saídos da tipografia, como seria o capítulo do Congegate da nossa história? Imagina alguma coisa como a incrível história do marreco que virou rato para prender Lula. Mas no processo de gentrificação da nossa cidade, os cordelistas foram expulsos dos seus lugares tradicionais. Ficaremos sem saber. 2. Segundo o Diário do Centro do Mundo, o Conge intercepta, olha que trocadilho ótimo, processos interessantes aos seus propósitos desde o caso Youssef, em 2006, e seguiu construindo seu Castelo da Barbie para chegar ao STF. O DCM fez reportagens detalhadas sobre as manobras do ex-juiz sem carteirinha que mostram ilegalidades em processos desde sempre. 3. E como todas essas histórias antigas e mofadas estão vindo à luz, eis que surge FHC. Sim, ainda existe. Que corre para passar pano. Não viu nada demais. Conversa entre procurador e juiz é um fato comum. Como deve ser também inventar provas. 4. Uma parcela da direita brasileira que tem seu próprio judiciário acorda pela manhã, se olha no espelho e pergunta: que delitos cometi e que vou acusar a esquerda? Assim são formados os grandes processos, a sua própria imagem e semelhança. 5. O que pensam os milicianos nesse momento? Onde andará Queiroz? Qual o papel de Cunha e sua mulher graciosamente inocentada pelo juiz e o Supremo contudo? Todos à greve geral no dia 14 de junho. Dia 163/365, 12 de junho, quarta-feira, terceiro dia do Congegate, 143º dia de blindagem do Bolsofilho. 1. O presidente eleito foi condecorar o ministro da Justiça. O ex-juiz, ao ter sua trama macabra revelada, ao ser suspeito de crime, fez por merecer uma condecoração. Assim caminha o Bolso Governo, cheio de condecorações e homenagens a suspeitos próximos à Bolsa Família. E mesmo os não tão próximos, atendidos os requisitos, merecem ao menos uma bela foto publicitária de confraternização. 2. Vamos lembrar Adriano Magalhães da Nóbrega e Ronald Paulo Alves Pereira, suspeitos de integrar o escritório do crime, aquele grupo de extermínio envolvido com a morte da vereadora Marielle Franco. Os dois foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por indicação do Bolsofilho investigado por genialidade imobiliária. Adriano Magalhães recebeu a medalha Tiradentes, destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado do Rio de Janeiro. 3. E no mesmo dia da condecoração do ministro da Justiça, o ex-juiz, o disfuncional presidente eleito exonerou os 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um grupo responsável pelo monitoramento de violações de direitos humanos que atua para prevenir a prática de tortura em instalações de privação de liberdade. Impossível não relacionar isso à escandalosa homenagem pública ao torturador Brilhante Ustra, feita pelo então deputado, atual presidente eleito, durante a votação do golpe de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 4. Enquanto o mundo pega fogo, a Terra plana corre para o buraco negro e o meteoro se aproxima, Tchutchuca se desespera, porque o projeto do trilhão para Tchutchuca sofre atrasos. Sugiro que vá ao milenar programa de Silvio Santos, o Porta da Esperança. 5. No mês passado, o disfuncional presidente eleito já havia condecorado Tchutchuca com a Ordem do Rio Branco, destinada àqueles que prestam serviço relevante à nação. Na mesma ocasião, também condecorou o ministro do Turismo, acusado de ser líder de um esquema de candidaturas laranja nas eleições de 2018. 6. O Bolsofilho investigado já foi condecorado pelo menos 2 vezes só esse ano. E nós, como ficamos? Todos à greve geral no dia 14 de junho. Não à reforma da Previdência, não aos cortes na educação. #Vaza Moro. Lula livre. Dia 164/365, 13 de junho, quinta-feira. No terceiro dia do Congegate. 1. De novo, os santos juninos nos animam. Terminamos a noite de 12 de junho, véspera do Santo Antônio, com um trocadilho muito revelador. In Fux we trust. A frase, que poderia também fazer trocadilho com foxtrot, uma dancinha antiga lá dos tempos da Guerra Fria, é dita por um juiz, combinando com um procurador, que por sua vez combina com, senhoras e senhores, um juiz do Supremo. Essa trilha sonora que nos persegue, aquela de Jucá, com Supremo com tudo.
2. A autodenominada República de Curitiba parece ter uma constituição própria, toda trabalhada na cooperação entre partes impróprias. Um luxo que só conhecíamos na atuação de milicianos e máfia, mas ninguém tão graduado como nesse caso. Enfim, novos tempos de uma também autodenominada nova política. Vamos observando. Seria interessante que todos os procuradores, juízes, etc., entregassem os seus celulares, tablets e computadores, que afinal são bens públicos, e o backup das conversas em grupos fossem publicadas no site público. Assim, se protegeriam da alegada falsificação do suposto hacker, se bem que já a suposição dos envolvidos que existe um hacker corrobora a autenticidade dos diálogos, o visgo da teia. 3. Precisamos também investigar cuidadosamente toda a tramitação do indecente processo da prisão do presidente Lula e dos abusos da Lava Jato, que mais do que eventualmente punir indivíduos corruptos, tratou obstinadamente de desmontar e destruir uma parcela importante e competitiva da indústria nacional. Lembrando que empresas não cometem crime. Ao final, milhares de trabalhadores desempregados pagaram a conta. 4. Nem todos os curitibanos concordam e tem um grupo que permanece firme, denunciando os abusos acampados em frente à prisão, onde o prisioneiro político Luiz Inácio Lula da Silva é mantido refém dessa ilegalidade toda. 5. Foi um dia positivo também para a democracia. O Congresso Nacional conseguiu vitórias importantes para o povo brasileiro. Derrotou o decreto da morte, o das armas e forçou um recuo no bloqueio de verbas para as universidades. E o Supremo garantiu a permanência dos conselhos que haviam sido extintos pelo disfuncional presidente eleito. 6. Mas não há descanso. A reforma da Previdência avança e ameaça, e a resposta dos trabalhadores tem que ser contundente. Greve geral amanhã para não sermos arrastados para a solução final. 7. Somos um povo diverso e rico em possibilidades. Então, vamos lembrar que no mês de junho, no mundo do povo de santo, os tambores reverenciam um importante orixá, aquele que mostra o caminho da real justiça, que desça o machado de Xangô. E um viva ao jornalismo livre. Todos à greve geral amanhã, dia 14 de junho. Dia 165/365, 14 de junho, sexta-feira. No quarto dia do Conjegate, o paladino da Lava Jato se transforma num Java porco. Dia de greve geral. Temos pouco a falar, porque também estamos em greve. 1. Mourão diz que levaria Moura e Dallagnol à guerra. Frase misteriosa que aparentemente pode significar apoio, leva a reflexões. Conterá ironia? Será que serviriam de escudo? O que fazem civis na guerra? Serão bucha de canhão ou será que têm habilidades desenvolvidas no clube de tiro, aquele frequentado pela Bolsa Família e por Adélio? Afinal, tudo pode acontecer em Curitiba. 2. Os dois principais instrumentos de disseminação de ódio através da Operação Lava Jato, a Rede Globo e a revista Veja, tomam posições contrárias. A revista abandona Moro e a Globo enaltece. Uma aponta o crime dos cônjuges e a outra inventa um hacker odioso e criminoso e esquece os crimes da dupla. 3. O ainda ministro que ainda comanda a Polícia Federal vai ao Congresso inventar um hacker que teria inventado as frases que lhe são atribuídas, mas não deixa provas. Não entendia a razão de atribuir o feito a um hacker se as frases são inventadas. Aliás, parece que provas são coisas que não passam pela cabeça do ex-juiz, considerando que é movido a outros instrumentos. Os telefones e tablets dos cônjuges continuam com eles, com possibilidades de destruir provas e inventar histórias. Isso nos faz lembrar o caso de Cunha, que ficou por aí até desaparecer com todo o dinheiro para só depois ser preso. 4. As grandes perguntas da nação continuam sem resposta. Onde está Queiroz? Também vítima de um hacker de transferência de recursos? Onde está o boletim médico da hacker facada do então candidato a presidente? Por que o hacker Adélio, desempregado e louco, estava no clube de tiro com um Bolso Filho príncipe regente? E os imóveis do Bolso Filho gênio imobiliário e admirador da milícia também foram plantados por hackers? 5. Um dado curioso. O Bolso Filho, que tem delírios de príncipe regente, demite um general responsável, entre outras coisas, pela comunicação do governo e escreve no Twitter algo em Morse sem saber o código Morse. Um roteiro completamente surreal.
cogumelo estragado, talvez. E finalizamos com uma publicação do sítio Justificando no dia 13 de junho, assinado pelos advogados criminais Sen Habib, Ricardo Mamoru Ueno e Eduardo Samuel Fonseca. No texto, os advogados comparam o ex-juiz a um predador, o java-porco, um híbrido brasileiro de javali e porco, uma ameaça que se espalha por campos e florestas brasileiras, espanta animais nativos e destrói lavouras. Mesmo gozando do bônus da magistratura, o porco feral jurídico se propôs a auxiliar os acusadores e homologar as estratégias. Segundo informações noticiadas, a besta fera jurídica não se limitou apenas a instruir, foi muito além. Cobrou desempenho, exigiu substituições, antecipou resultados e ludibriou seus superiores quando publicamente cobrado, usurpando espaços que antes pertenciam aos atores, acusador e defensor. Valeu-se da publicidade dos autos como uma ferramenta para constranger não apenas seus superiores, mas também os acusados, submetidos ao seu escrutínio judicial. É desnecessário apontar os prejuízos causados ao imprescindível equilíbrio do sistema. Dia 166/365, 15 de junho, sábado. Quinto dia do Conjegate. Sexto bloco de informações sobre a Sociedade de Juízes e Procuradores da República de Curitiba. A greve geral aconteceu em 400 cidades, envolvendo 5 milhões de pessoas e 200 categorias profissionais paradas. É a primeira avaliação. Mesmo com toda a campanha midiática, o disfuncional presidente eleito não conseguiu impedir o movimento. Em alguns lugares, como São Paulo e Rio de Janeiro, as polícias de Dória e Witzel, respectivamente, partiram para a brutalidade digna de milícias. Em São Paulo, a intimidação e o arbítrio resultaram na prisão de alguns manifestantes. 2. A resposta da população à reforma da Previdência foi impactante. A contraproposta do governo não foi aceita. Não adianta tirar a capitalização, a proposta continua indecente. 3. O Tchutchuca ficou nervoso porque a proposta da reforma da Previdência, ajustada no Congresso, não rende o trilhão que ele tanto quer para repassar aos banqueiros. Daí ele ataca com um discurso que acusa os parlamentares de ataque às futuras gerações. Patético e cínico. Se considerarmos os resultados do modelo de capitalização adotado no Chile, semelhante ao proposto pelo Tchutchuca, vamos constatar que nele o futuro reservado aos nossos jovens é de miséria e morte. 4. Outro ataque de nervos foi protagonizado por um general emplacado no governo. Um ataque calculado e midiático, com um assistente trazendo o microfone na hora certa para que o general ficasse com as mãos livres e pudesse socar a mesa. O foco foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a midiática facada do hacker Adélio. O esfaqueador do clube de tiros de Curitiba é um personagem cheio de pontos sem nó. Não será batendo a mão na mesa que o general vai silenciar a verdade e o interesse público sobre o tema. 5. E por falar em general silenciado, parte da imprensa informa que o general-chefe da SECOM foi demitido porque não concordou em contribuir para a renda familiar do horoscopista, guru da Bolsa Família, com a módica quantia de 400 mil mensais por um programa de televisão em que o teórico da Terra plana divulgaria suas ideias. 6. O horóscopo, contudo, não basta para clarear o futuro dos cônjuges depois dos vazamentos do Conjegate. O mais incrível é que o cônjuge-chefe continua no comando da Polícia Federal e continua com a Rede Gable e a parte da imprensa golpista. Tem até delegado da Ativa escrevendo artigo de opinião em apoio às irregularidades da operação do ex-juiz. Um vexame que tenta reforçar e naturalizar o arbítrio e a violência já tão enraizados na cultura patrimonialista de nossa sociedade. 7. Os processos na Lava Jato sempre foram objeto de suspeitas. O processo de acusação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma peça de ficção perceptível a qualquer leigo que se dê o trabalho de examiná-lo com isenção. É extremamente frágil, tangenciando o ridículo, e ainda assim foi validado pelo judiciário e pela imprensa. O que nos leva a refletir sobre o tamanho da rede de interesses envolvidos nessa operação em todas as instâncias. 8. Ontem, manifestantes lavaram a frente do prédio do Ministério Público em Curitiba. Muita lama correu. Dia 167/365, 16 de junho, domingo. 7º dia do Conjegate. A trajetória do cônjuge-chefe tem sido lembrada e o famoso caso Banestado volta à cena. Mesmos métodos,
condena uns, libera outros sem pudor, conspira com promotores em sociedade espúria, espiona advogados. Todo mundo é muito bom, mas meu pacote sumiu, dizia o antigo ditado. Eles não estariam sozinhos nessa sociedade, juízes e promotores, se não fossem apoiados e reverberados pela imprensa e outros interesses, outras organizações daqui e dacolá, ávidos em rasgar a Constituição, controlar e tirar suas lasquinhas. Porque os ganhos não são apenas de poder em uma cruzada messiânica, são também de valores em espécie. E o dinheiro do Banestado sumiu em nuvens bem plantadas que nada tinham de virtuais. Os doleiros envolvidos foram inocentados. Tanto o jornalista Luiz Nassif quanto o Diário do Centro do Mundo contam essas histórias com riqueza de detalhes. 2. Um dos operadores do Conge, um procurador da República, tem o despudor de ir às redes sociais declarar que só porque houve conversas entre os procuradores de juiz, a esquerda o está atacando em nome da ética. A ênfase dada pela palavra só reforça o desprezo pelo Estado Democrático de Direito, o ódio e leva a galera pró-crime ao delírio. 3. A Operação Lava Jato tem entre seus objetivos desmoralizar a classe trabalhadora e suas organizações, criminalizando e prendendo as lideranças e minando resistências. Método antigo já conhecido do movimento popular. O judiciário na operação em questão desce aos porões mais obscuros para cumprir esse papel e ainda ficar com o troco. Se incorporam deuses, concebem a verdade e manipulam suas próprias leis, negando a Constituição, que seria para todos. Há juiz que chega a ser literal ao assumir nas suas postagens a Bíblia como modelo para contestar a separação dos poderes. Exacerba o pensamento evangélico para se qualificar a uma vaguinha no STF. Fazemos qualquer negócio, parece ser o lema. 4. Respondem a quem? Há um capital financeiro bem articulado, as petroleiras, as indústrias de cigarro, as estratégias de agências estrangeiras? O certo é que a Rede Goebbels e associados apostam alto na manipulação da opinião pública contra as denúncias. Mas como diria o sociólogo Gessé de Souza numa postagem ao Conge, perdeu o Playboy. É possível que o Império tenha abandonado o Conge e seus asseclas, que não teriam cumprido a contento o papel que lhes foi designado. Deixaram rastros e pedras atrapalhando o caminho. Amadores. 5. Enquanto isso, o disfuncional presidente eleito tenta legalizar as milícias em nome de armar a população para resistir a golpes de Estado. E deixa pra lá. Dia 168/365, 17 de junho, segunda-feira. 8º dia do Congegate. O movimento Liquida Tudo, liderado por Tchutchuca, tem avanços consideráveis com o Supremo, contudo. A distribuição do gás do Nordeste já foi liquidada, tudo votado em 10 dias. É claro que na sequência se anuncia a descoberta de gás em Sergipe e testes para início de produção para a satisfação dos novos donos da TAG. Fatura entregue. O próximo alvo é o BNDES, talvez. Não subestimemos a capacidade de Tchutchuca de desmoronar estatais, sem trocadilhos, por favor. Enquanto uns vão de arminha, ele vai de bastão de beisebol, destruindo tudo. Melhor que Tchutchuca, só o do meio ambiente, que toca o projeto de um deserto com cobertura de agrotóxico para todos. 2. O Conge tem sofrido uma revisão biográfica. Todos os seus atos e até mesmo crimes gramaticais têm sido colocados em evidência nas redes sociais. De outro lado, enquanto esperamos tediosamente o novo vazamento, eles, Conge e associados, fazem movimentos rápidos, como só os roedores têm possibilidades aerodinâmicas para fazer. Tentam encobrir a lama com uma espécie de plebiscito para Lava Jato. Convocam uma manifestação para o dia 30 com o apoio de alguns movimentos que usam camisa da corrupta CBF. Jogam diversos inimigos no horizonte da horda raivosa. Os russos, o Telegram, o hacker criminoso, a esquerda, a imprensa, o pensamento crítico. O presidente disfuncional, menos sutil, chama logo a milícia para a rua. A dúvida é se aqueles senhores que moram na vizinhança do Central Park ainda mandam um dinheirinho para a rapaziada ir para a rua. 3. A imprensa internacional analisa os acontecimentos como, vejam só, fatos e detonam o Conge. A Rede Goebbels, como bons vampiros, morde e sopra. Em editoriais e no jornalismo para o grande público, defendem o Conge incondicionalmente e ajudam a construir os inimigos comuns, mas não deixam de tirar a sua lasquinha para o público mais progressista e crítico, soltando uma brincadeirinha que serve para dar audiência e transformar em meme. Afinal, tem que garantir o leite das crianças. Alguns panfletos fascistas
fascistas brasileiros condenam moralmente o cônjuge e seus associados. Outros continuam na justificativa da ilegalidade e inconstitucionalidade dos seus atos. Os fins lá deles justificam os meios, qualquer que seja. Com caminhos tão conturbados, tantas dissimulações e movimentos aparentemente descoordenados de ir e vir, o nosso atual cenário político remete ao hit narrativo da estudante pernambucana Alcione Alves e do dançarino Irlan Souza com versão do La Fúria, sucesso nas redes. Parou, isso, subiu e dele, jogou e zaga. Com caminhos tão conturbados, tantas dissimulações e movimentos aparentes descoordenados, Mo, quer fazer essa última frase aqui?